1h38. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre. O Laércio já colocou aí as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem ali o Facebook, tem o YouTube, não é isso? O Instagram, é isso? Instagram, Facebook, é isso mesmo. E tem esse número aí que eu preciso de você, né? Hoje nós temos a presença do deputado estadual pelo MDB, Emerson Jarud, e o assunto, claro, não poderia deixar de ser esse período que nós estamos passando, né? Cada parlamentar, os prefeitos, né? Aqui nós temos o nosso prefeito de Rio Branco, que serra muito bem, usa a maquita bacana, carrega sacolões. Ontem não deu tempo da gente falar sobre isso, ele estava realmente com a agenda comprometida. Cada um, ao seu jeito, ao seu modo, tenta tirar algum proveito político, algum capital, se projetar, enfim. Agora, as pessoas precisam realmente de ajuda, né? Porque o poder público não está conseguindo chegar. Não chegou antes, porque se tivesse chegado, muitas das cenas que nós vimos não seriam possíveis, porque a cidade se resolveria por si, né? Se nós tivéssemos um sistema de drenagem, se nós tivéssemos uma outra relação com o igarapés, tudo seria diferente. Mas ainda é possível mudar, não estou falando, mas é possível mudar. Bom, mas o fato é que o poder público não chega. Aí, se o poder público não chega, se a política não chega, quem é que chega? Essa ciranda é velha, né? Chegam os líderes de facção, isso não é novidade, né? Agora a gente fala líderes de facção, né? Mas antes nós chamávamos o dono da bocada, a liderança ali do bairro. Hoje são as facções, né? Se não tem o poder público, chegam as facções. Isso não é novidade também. Nem para mim, nem para o Jarud, e muito menos para você. Muitos de vocês que estão me assistindo agora, mas sabem disso perfeitamente. Não é? E naquele momento de desespero, quem é que vai negar a ajuda de alguém? Não tem como. O camarada está ajudando a sua mãe, não é? Então é uma situação complicada. Então, agora eu queria saber, o que eu acho que é importante a presença do parlamentar aqui é o seguinte: o que é que os parlamentares estão pensando, formulando ali no parlamento, na elaboração de leis, ou pelo menos planejando, porque não se elabora leis como se faz uma receita de bolo, não é assim. Então, assim, o que está sendo discutido para que o que a gente está vendo aqui não aconteça mais? Acho que essa é uma situação que a gente precisa refletir mais. Vou só dar um último dado. Acabei de ler aqui um material que está saindo com destaque na imprensa nacional da presença do presidente da Apex, o ex-governador Jorge Viana, que está na China com a missão de empresários, e ele colocou uma série de dados a respeito da Amazônia, não é? E o material de destaque, por quê? Porque mesmo com a presença dos grandes nomes da agricultura e da pecuária no Brasil, lá na China, ele colocou o problema que existe na relação entre produção e crimes ambientais, problemas de ordem ambiental. A matéria fala um pouco disso. E nos últimos 50 anos, 21% da Amazônia foram desmatados, houve uma ação humana direta. Só lembrando que em 1975, apenas 0,5% da Amazônia. Veja como, se em 1975 apenas 0,5% estavam desmatados, estavam antropizados, nossa, a nossa fúria foi grande. A resposta vem desta forma. Jarud, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. Obrigado. Bom, primeiro eu queria saber de você o seguinte: o que você vai fazer com essas imagens que foram geradas nesses 3 últimos dias? O que isso está fervilhando na tua cabeça?
Olha, tá, essa enchente está mexendo com todos nós, rio-branquenses, cidadão acreano, e é importante a gente destacar aqui a solidariedade do nosso povo. Porque o problema não é só em Rio Branco, né? Só para Não é só destacar. em Rio Branco, né? Então, a solidariedade que está acontecendo é algo fantástico, a gente tem que destacar isso. E nós estamos sentindo muito a ausência do poder público nesse momento, quando mais deveria agir. Nós estivemos presentes na Conquista, Bairro da Paz. Nós quem? Nós, o nosso mandato. O seu gabinete? Ayrton Senna, Edson Cadacho, inclusive nós montamos uma operação de limpeza com 5 caminhões, uma reta escavadeira, uma pá, um caminhão-pipa, porque a população já não aguentava mais esperar pela prefeitura e pelo governo para que pudesse fazer a limpeza das suas casas, já que, ao menos nos igarapés, o volume de água baixou. Isso tem mexido muito com a gente, mas principalmente no que a gente pode fazer de agora para dar assistência a essas pessoas. Então, é um ponto muito importante a gente destacar, inclusive, as discussões que nós estamos tendo lá na Assembleia, né? Eu vim direto de lá e vou retornar já já, porque o governo acabou de apresentar um projeto que ele chama de Auxílio do Bem, e que esse projeto, ele prevê 2 parcelas de R$ 150 para as famílias que preencham 3 requisitos. Primeiro dos requisitos, não ter ninguém trabalhando dentro da família. O segundo requisito, não pode estar inscrito em nenhum tipo de auxílio. E o terceiro requisito, você não pode ter renda familiar maior do que R$ 210 per capita. Está morta uma pessoa dessa, né? A pergunta que eu faço é, quem é que vai conseguir escapar desses 3 requisitos, que mora nessas regiões e receber o auxílio? Então, assim, parece-me que é tão somente para mostrar para a população que está fazendo alguma coisa, mas não vai ter efetividade alguma. Então, nós suspendemos a sessão agora, já às 14 horas nós vamos retornar para fazer discussão dentro das comissões, e a gente espera reverter essa situação e até mesmo ampliar. Reverter de que forma? Tirar esses benefícios e de uma maneira muito simples. Não, tirar essas restrições. As restrições e garantir o benefício de uma maneira muito simples para quem foi atingido pela enchente. Esse tem que ser o requisito. E vale destacar aqui que todo esse auxílio ele está orçado em até R$ 3 milhões. E a gente começa a analisar os gastos do governo, vamos lá, contratou jatinho e aeronave bimotor por R$ 18 milhões. Nós tivemos uma reforma administrativa para a criação de mais cargos comissionados, que ultrapassou R$ 100 milhões por ano, e ao mesmo tempo a gente tem um auxílio que pode aí, no máximo, R$ 3 milhões aos cofres públicos. A nossa população precisa ser assistida, mas infelizmente parece que o governo ele não está entendendo a real situação. E eu vou te dar outros exemplos. Infelizmente, os nossos amigos do Alto Acre também estão passando por uma dificuldade, e o governador foi até o Alto Acre para anunciar um investimento de R$ 100 mil em Epitaciolândia, que tem 350 famílias nesse momento desabrigadas. E no seu vizinho Brasileia anunciou R$ 600 mil. E lá em Assis Brasil, R$ 200 mil. Então, assim, qual que está sendo o critério, né? Por que não se destina mais para todo mundo e, principalmente, a gente busca aí uma equação para ajudar todos esses municípios? Parece que está tendo questões políticas por trás para definir esses valores. Então, é um momento assim, de muita tristeza para todos nós acreanos, mas que a decisão política ela precisa ser mais acertada. E, do meu ponto de vista, isso está demorando muito para acontecer. Até a própria prefeitura, e ontem eu estive lá no Parque de Exposição mais uma vez, saí de lá, era 11h30 da noite, e eu encontrei com uma moça que estava há mais de 6 horas esperando por um box. Ela chegou em mim e falou assim, Emerson, eu estou naqueles dias, para não dizer menstruada. Eu cheguei aqui, não consegui fazer uma refeição, eu fui jantar, era 7 horas da noite, não consegui tomar banho, não tem um box para ficar. Então, assim, eu sei que é um momento muito delicado, mas para quem tem 600 milhões de reais no cofre, como tem dito o prefeito Tião Bocalon, eu tenho certeza que pode fazer muito mais. Mas as obras lá estão acontecendo no serrote, né? Não vai ficar pronta nunca, talvez vai passar a enchente e não fique pronto. Foi falado aqui que inclusive, os boxes foram construídos em tempo recorde, um determinado número de boxes em pouco tempo. Como é que... Olha, a situação que nós estamos vendo lá é caótica, né? As famílias estão esperando por horas, inclusive nós tivemos também
a preocupação de dar uma analisada nos abrigos dos animais que foi montado lá. E para ser bem sincero, hoje de manhã, às 8h40 que eu estive lá, quem estava administrando isso era a minha equipe de assessores, fazendo cadastro, verificando onde que está cada animal de cada pessoa, Não tinha, buscando a fazer... assistência social do município não estava lá? Não tem corpo técnico, né? Os poucos que nós temos lá do DCZ, que nós precisamos aqui até elogiar, porque estão sendo heróis, infelizmente é muito pouco diante da situação que está se encontrando lá. E não tem um reforço. Sugeri que fosse levado em agentes de endemias, porque pode também fazer essa parte de zoonose, pode estar auxiliando lá, mas as coisas não andam. E é essa a nossa tristeza. Porque por mais que a gente tente individualmente, durante o nosso mandato, fazer a nossa parte, nós temos mais de 30 mil pessoas que precisam de ajuda. Sozinho a gente não vai conseguir chegar. A nossa população também está fazendo o máximo que pode. Agora, prefeitura e governo precisam caminhar juntos, estarem alinhados e definir, de fato, qual que é o plano. Porque apesar do prefeito e o governador serem do mesmo partido, parece que não se conversam. Nós não tivemos até agora uma entrevista coletiva que dissesse, de fato, olha, nós vamos fazer assim, assim, O prefeito e este é o ontem plano. esteve aqui e elogiou o trabalho em parceria com o governo e tudo. Anunciou alguma medida em parceria? Eu saí agora há pouco de manhã do bairro Conquista, onde a gente colocou lá as 5 caçambas, a retro, a pá, para poder ajudar a população. Não tinha um caminhão do governo. Não tinha um caminhão do governo. Agora, fazendo justiça, sendo parcerias? justo, o Jarude, para também não desequilibrar a balança, me parece que aí o governo é que não te parece isso não, porque tudo bem, eu inclusive fiz o comentário aqui na sexta-feira, quando todo mundo estava criticando o Bocalhon, pelo fato do Bocalhon ter ido para Manaus, me parece que o erro dele não foi ir para Manaus. Para Manaus ele foi fazer defesa de projetos para Rio Branco. Na missão de prefeito ele está correto. Agora, vá saber que aconteceu o que aconteceu aqui. Esse é um ponto. Agora, o problema é que a prefeitura, são outras as críticas que a gente tem que fazer à prefeitura, não o fato do prefeito ter ido para Manaus. Isso não me parece razoável. Agora, me parece, em que pese a postura do governador Gladson Cameli esteja sendo sóbria, serena, sem querer ficar capitalizando em cima da desgraça alheia, mas as ações de governo é que me parece que estão muito, muito modestas numa hora que precisa mostrar serviço. Então, assim, precisa unir forças. Se for necessário celebrar convênios, que façam, se juntem, mas a gente precisa acolher a nossa população, que é quem está mais passando por dificuldades agora. Então, a gente não está conseguindo enxergar esse alinhamento. Temos cobrado isso, inclusive, na Assembleia Legislativa. Agora há pouco eu falei dessa situação de que a gente está vivendo e que nós precisamos colocar a mão na massa, chamar os secretários mesmo para colocar a bota, ir lá de perto nos bairros, escutar a população e verificar tudo aquilo que pode ser feito. Nesse momento, é importante que o poder público acolha da melhor maneira possível, mas a gente não está conseguindo, infelizmente, encontrar essa união entre quem mais precisa. Pois é, eu vou lembrar que esse trabalho de parceria entre governo e prefeitura, o governador sendo do mesmo partido do prefeito, isso é novela velha também. Agora, no que se refere ao acolhimento de famílias no Parque de Exposições nessas condições de alagação e tudo, o tratamento era outro, né? Isso aí é fato, é só olhar. E as próprias pessoas falam sobre isso, né? Se você for lá hoje no Parque de Exposição, você vai ouvir vários depoimentos, né, dessas pessoas. Então é importante que o poder público esteja perto, a gente torce para que mude esse direcionamento, porque está totalmente, né, longe de a gente conseguir acolher da maneira adequada a nossa população, para que assim a gente possa resolver esse problema que tanto aflige a população acreana nesse momento. Ô, Gerude, nós vamos precisar fazer um intervalo, já estão dizendo aqui que o meu tempo acabou nesse primeiro bloco. Agora eu vou voltar tentando fazer uma conversa sobre ações estruturantes. Até agora nós falamos aqui sobre os aperreios da hora, do dia, né? E ainda tem coisas a dizer, mas a gente precisa pensar coisas para evitar essas cenas. O que está sendo pensado sobre isso, não é? Mas a gente vai precisar, inclusive, discutir um pouco mais sobre essa coisa do
esse projeto do governo, que eu acho que vale a pena a gente dar uma esmiuçada melhor. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.